Como o senhor vê esse contexto? Você acha que a tendência de aumento ela se manterá? E, além disso, como essa alta da taxa de juros ela acaba impactando o orçamento e os programas do Banco do Nordeste? Se a gente pegar a conjuntura, fica difícil. Agora, se você pegar uma série um pouco mais longa de dados da taxa de juros, tá? Ela vem caindo sistematicamente, ela vem caindo. Uns 4, 5 anos, ela vem caindo assim rápido, tá? É claro que a sustentabilidade da taxa de juros baixa vai depender de como a gente vai equacionar o problema de financiamento público, tá? A gente já está num grau de dívida, de razão de dívida PIB, quase 100%, 90 e poucos por cento. Tá? Assim, vamos lá. A gente tem que colocar essa coisa de forma bastante didática. Tá? 90% de PIB é muito. Aí é a resposta clássica dos economistas. Depende. Né? Vou te dar um exemplo. Quando você vai financiar uma casa, né, no sistema financeiro habitacional, tal, ou no setor privado, não importa. Você vai financiar um imóvel. Né? Geralmente, o financiamento do imóvel, o valor do imóvel que você está financiando, é algumas vezes a sua remuneração anual. Às vezes o imóvel é 3, 4 vezes o que você ganha no ano. Né? O PIB é um fluxo, então é o que você produz de riqueza no ano. Então, você tem um estoque de dívida que é quase 1 para 1. Aí é o raciocínio do financiamento do imóvel, tá? Eu consigo pagar? Bom, se a taxa de juros for baixa, o banco te financiar há 30 anos, você paga. O problema nosso é que ninguém está muito disposto a financiar a gente com uma taxa baixa por muito tempo. Você pega o Japão, é muito mais do que 100% do PIB, o endividamento deles, mas eles conseguem rodar uma dívida de longo prazo com uma taxa muito baixa. A gente toma uma taxa alta, né, relativa a outros países, tá? Tem um prêmio de risco alto. A gente pega uma taxa alta. Nem para a gente é interessante financiar um longo prazo com uma taxa alta. Tá? Então, pessoal, voltando, né, o nosso endividamento ele é alto, pelas condições que o mercado quer financiar a gente, ele é alto. Ele é alto. Então, é com o país que deve mais, que a gente, muito mais, mas aqueles lá o mercado está disposto a financiar a um prazo longo com uma taxa barata. Então, a primeira coisa é colocar essa. Então, a gente tem um problema que a gente precisa lidar com esse endividamento, tá? Com esse nível de endividamento, a gente não consegue enrolar a dívida numa situação que a gente considera adequada, que é uma taxa de juros razoável com prazo longo de tempo. Tá? É a mesma coisa que você financiar um imóvel, que é 3 vezes o valor da sua renda anual, chega no banco e fala, beleza, 3% ao mês, você pagar em 18 meses. Você, não tem a menor condição de pagar isso. É um pouco o que a gente está acontecendo. Então, a gente precisa ter uma solução para problema fiscal. Sim. Isso é um problema sério, tem que ser encarado mesmo, e a gente tem esse teto de gastos que foi um mecanismo que foi utilizado, ele a princípio funcionou, e parte da história da taxa de juros ter caído bastante rápido foi essa ancoragem, tá? Isso foi fundamental para essa taxa cair, e ela, para se sustentar, ela precisa ter uma âncora fiscal. Precisa ser o teto o teto da... Não necessariamente, mas você tem que pôr alguma coisa no lugar. O que não dá é você tirar o teto dos gastos fiscais e não colocar nada no lugar. Aí você fica numa situação bastante delicada. Então, esse teto de gasto, ou você insiste com ele, ou você tem uma engenharia e traz alguma outra coisa no lugar que quem financia a dívida pública está olhando e está falando, então tá bom, isso aqui é crível, dá para aguentar. O que não dá é para você tirar isso e largar numa incerteza, porque aí a taxa de juros vai subir mesmo, tá? Vai subir bastante.